Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal. Me encontro aqui para trazer-lhes uma mensagem da parte de Deus e hoje o nosso objetivo é falar um pouco sobre sinais da volta de Jesus. Eu vou citar alguns sinais, não de forma específica, mas de maneira geral, mas especificar um sinal que Jesus ele afirmou que este sinal seria um dos sinais que antecederiam a sua segunda vinda. Porque no meu temário escatológico do pregador, a gente fala que no seminário sobre escatologia a respeito de sinais da volta do Senhor Jesus. Por exemplo, aqui na página 9, no tópico Sinais que antecedem a volta de Jesus, o sexto tópico, falamos sobre sinais morais, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, sinais sociais, no capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, sinais naturais, também no capítulo 24, versículo 7, e na carta aos Romanos 8:22, por exemplo, sinais naturais. Existem os sinais religiosos, políticos, científicos e espirituais. Mas eu quero destacar justamente os sinais naturais. E um dentre estes sinais naturais, hoje, esta semana, por exemplo, neste mês de agosto, foi recentemente noticiado que houve um terremoto que abalou lá, por exemplo, numa cidade lá do estado da Bahia, e este terremoto ele teve um certo alcance, percebeu-se que houve uma proporção bem ampla deste terremoto. E o terremoto, Jesus falou sobre ele e disse que é um dos sinais da sua segunda vinda. Certa feita eu estava participando de um debate numa rádio aqui no estado do Rio de Janeiro e depois terminou o debate e até no próprio debate se comentou sobre como se detectar um terremoto. São vários terremotos de proporção menor e tal. Mas a verdade é que existem os terremotos que impactaram de uma forma terrível e virou notícias, uma notícia internacional. Eu destaquei aqui, por exemplo, na página 18, conforme dados pesquisados, que desde o século I até o século XX, por exemplo, nós estamos no século XXI e os terremotos estão por aí. Jesus, ele falou dos terremotos em Mateus capítulo 24, versículo 7, Lucas 21, versículo 11, versículos 11 e 12, no livro de Isaías 24, 19, porque terremoto já ocorreram em épocas passadas. A Bíblia fala até na época do rei Uzias, que foi um dos reis de Judá, no sul de Israel. Então é uma citação antiga, bem antiga. No século I, segundo alguns dados, houve 15 terremotos. Eu entendo que o que Jesus quis dizer é que haveria um acréscimo nos últimos dias e em vários lugares diferentes os terremotos seriam constantes. Logo, no século I houve 15 terremotos. No século II foi registrado 11 terremotos. Século III, 18. Século IV, 14 terremotos. No século V, 15 terremotos. No sexto, 13. No sétimo, 17. No oitavo, 34. No nono, 59. No século X, 32. No século XI, 53. 12, 84. 13, 115. 14, 137 terremotos. No século XV,
houve 174 terremotos. No século XVI, 253 terremotos. No século XVII, 378 terremotos. Século XVIII, 640. Vocês podem notar, querido irmão, querida irmã, que está aumentando. Século XIX, 2.119 terremotos. No século XX, houve mais terremotos que toda a soma dos séculos acima, citando aqui no temário, nos séculos mencionados aqui em nosso canal. Cerca de 6.438 até a data do levantamento que o escritor, por exemplo, citou anos antes do término do século XX. Já o jornalista Antônio Mesquita afirma que no século XX, em 76 anos, ocorreram 5.200 terremotos. Já foi colocado uma outra citação, cerca de 6.438 terremotos. Ou seja, mas o que eu gostaria de destacar, e se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ainda não se inscreveu no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente, ative aí o sininho para receber os outros vídeos. Mas o que eu quero destacar é o acréscimo de terremotos e em lugares diversos. E este sinal é um dos sinais naturais que comprova que nós estamos prestes a vivenciar, os fiéis, a segunda vinda do Senhor Jesus. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém.